Olá, senhores! Na reunião de hoje analisaremos um filme de 2019 chamado A Última Vida de Simon. O filme é basicamente assim. Um órfão com um dom peculiar faz amizades com duas outras crianças que vivem numa família feliz e amorosa. Ele deseja ter um lar feliz como aquele. Depois de um trágico acidente, ele vê a oportunidade para tornar seus sonhos realidade. Mas tudo sai do controle à medida que o tempo passa. Respira fundo e vem comigo que eu te conto como tudo aconteceu. Uma noite, em um parquinho, um homem pede para comprar algodão doce em uma barraca. Apesar de dizer que já está fechando, o vendedor atende o pedido do cliente, que observa com admiração o vendedor girando o palito no tubo com açúcar. Depois de comer o algodão doce, como se fosse a melhor coisa do mundo, ele caminha para dentro de um orfanato, pendura suas roupas, revelando que por baixo vestia um pijama apertado. Ele silenciosamente volta para a cama e, em um passe de mágica, se transforma em uma criança. Algum tempo depois, a diretora do orfanato, Madame Galtron, cumprimenta um motorista, dizendo a ele que as crianças estão prontas para a viagem à cidade. Enquanto os órfãos brincam pela casa, Simon, o menino do algodão doce, coloca sua melhor camisa na esperança de ser adotado em breve. Ele se olha no espelho quando de repente Kevin, um valentão, se aproxima por trás e mexe em seus cabelos. Ele chama Simon de feio e diminui a autoestima do garoto. Felizmente, o educador aparece na porta e repreende o garoto hostil. O educador cuida das crianças no festival da cidade enquanto elas embarcam apressadamente em um navio atracado. Isolado dos outros, Simon sobe até um compartimento da embarcação e se esconde. Inesperadamente, uma garota chamada Madeleine também está lá e observa Simon fixamente. Enquanto isso, Thomas, o irmão dela, entra por uma escotilha trazendo o bolo e uma garrafa de vinho que ele furtou. Ao ver Simon ali escondido, ele o convida para compartilhar o banquete. Eles conversam e se conhecem enquanto comem. Simon revela que ele é um interno do orfanato, onde foi deixado ainda bebê. Thomas, por sua vez, tem um problema estranho. Ele é alérgico a batatas. Pão de batata. Algum tempo depois, Simon rouba um prato de pão e se esconde debaixo da mesa para comer com seus novos amigos. Então, ele ouve os pais chamando por Madeleine e Thomas. De repente, mãos fortes agarram ela de seu esconderijo, seguida por Thomas, que tenta escapar. As crianças saem sorrindo com seus pais amorosos. Enquanto isso, os olhos tristes de Simon estão observando atentamente seus amigos se afastarem com a família que ele tanto desejava ter. Dias depois, Madame Galtron chama Simon informando que o filho de Jacques quer convidá-lo no fim de semana para ir à casa deles. Entusiasmado, o garoto órfão aceita o convite e volta feliz para o seu quarto. O final de semana chega. Jacques busca Simon e o leva até sua casa, onde Thomas o recebe alegremente. Então, o órfão prestativo e alegre ajuda a preparar a mesa e se juntar ao jantar em família. Mais tarde naquela noite, Simon espia pela porta de Madeleine, observando Agnes ajudar sua filha e colocar um respirador mecânico. O órfão assiste aquela cena com a tristeza estampada em seu rosto. Ele então caminha silenciosamente até o quarto de Thomas. O menino mostra ansiosamente a Simon seus livros de astronauta, mas os pais dele, de forma carinhosa como sempre, colocam os dois para dormir. Mesmo havendo regras, eles acendem suas lanternas no escuro para continuar a diversão. No dia seguinte, Jacques entra na sala de jantar com um bolo de aniversário de Thomas. Então, o aniversariante imediatamente apaga as velas. Rindo, Simon e Madeleine sopram também, enquanto Jacques tenta acendê-lo novamente. Depois de jogar charadas, os meninos envolvem Jacques em uma luta de travesseiros. Madeleine dá a Simon um travesseiro mais pesado para equilibrar a luta contra Jacques, que é bem maior que eles. Mais tarde naquela noite, eles constroem uma cabana de lençóis. Lá dentro, Thomas mostra que tem um canivete e pergunta se Simon gostaria de ser seu irmão para o resto da vida. O plano é abrir um pequeno corte na palma da mão e fazer um pacto, mas para isso cada um precisa revelar seu maior segredo para os outros. Decidindo fazer parte da família, Simon aceita rapidamente. Então, Thomas corta a palma da mão e deixa a ferida pingar em um cinzeiro de vidro. Madeleine e Simon também repetem o ritual. Depois de completar o pacto e cobrir suas feridas com um curativo, Thomas compartilha seu segredo, revelando que ele já viu a sua mãe nua. Que tristeza. Madeleine, por sua vez, conta desanimada que não tenha amigos. Thomas protesta dizendo que aquilo não era um segredo. A menina então faz uma pausa e revela uma verdade não contada. Madeleine diz que ouviu dos pais que ela não viverá mais de 20 anos. Enquanto os meninos ficam em silêncio, ela pede a Simon que revele o seu segredo.
Ele também faz a cerimônia e pede a seus amigos para jurarem continuar sua irmandade, apesar do seu estranho segredo. Eles concordam e então Simon magicamente se transforma em outra criança aleatória, deixando os irmãos em estado de choque. Thomas, ainda sem acreditar no que estava diante dos seus olhos, pede a Simon que faça de novo. Ele muda para a aparência de outro menino e reverte. Em seguida, ele esclarece que só pode copiar a aparência de alguém se tiver tido algum contato físico antes. Ele também mostra que sua ferida desapareceu após a transformação. Madeleine diz que Simon deve manter sua cicatriz para provar que eles são irmãos após o pacto. Eles ficam ali por horas se divertindo com aquela mutação estranha de Simon até a hora de dormir, quando eles voltam para suas camas. De madrugada, Simon ouve respirações ofegantes no quarto de Madeleine. Ao entrar, encontra a moça recuperando o fôlego e se acalmando. Curioso, Simon pega a mão de Madeleine e se transforma nela. De repente, ele sente a mesma dor no peito e luta para respirar. Madeleine, já acostumada, diz para ele ficar calmo até que a dor passe. Simon retorna à sua aparência, agora compreendendo a dor de sua nova irmã. No dia seguinte, Madeleine traz para Simon uma capa de chuva rosa que sua mãe comprou para ele. Um silêncio desconfortável recai sobre os dois e a garota. De repente, beija a bochecha de Simon e se vai, enquanto Thomas entra irritado vestindo a capa com aquela mesma cor reluzente. Os dois vão caminhar na floresta e ficam até engraçados com aquelas jaquetas cor-de-rosa. Adiante, eles têm uma ideia perigosa para aquele lugar cheio de pedregulhos e penhascos. Os dois colocam um galho em um caminho para marcar seu ponto de partida e iniciam uma corrida ali mesmo. A princípio, por causa de seu corpo pequeno, Simon fica para trás, mas ele então se transforma em alguém atlético e corre passando o Thomas rapidamente. Enquanto a dupla corre, Thomas se esgota e chama Simon para parar, mas algo terrível acontece. Thomas escorrega e cai, rolando em direção a um barranco. Quando Simon ouve seu amigo gritar, ele chama por Thomas, mas já era tarde demais. Ele tinha caído no penhasco. Naquela noite, Jacques desbrava a floresta com uma equipe de busca pelos dois meninos. Simon consegue ouvi-los e percebe que eles estão procurando por Thomas. Enquanto isso, Agnes tenta saber alguma informação com Madeleine, mas ela também está preocupada com os meninos desaparecidos. Enquanto isso, Simon espia a família do lado de fora da janela. Ele decide retornar na forma de Thomas e renova sua ferida do pacto. Agnes abre a porta para o suposto Thomas, que recebe um abraço até então desconhecido por ele, mas mesmo assim ele o retribuiu. Não muito tempo depois, Madeleine vê seu suposto irmão sendo interrogado pela polícia. O falso Thomas narra o incidente, preocupando Madame Galtron, que pergunta onde Simon foi visto pela última vez. Preocupado que eles possam encontrar o corpo de Thomas, diz que eles se perderam, culpando Simon, que é ele mesmo, pelo próprio desaparecimento. Depois de um vasto interrogatório, eles o deixam descansar. Mais tarde naquela noite, Simon entra em seu novo quarto e Madeleine o segue. Desconfiada, a garota pergunta se é ele mesmo Thomas e verifica a ferida do pacto. Assim, ela acredita e pensa que Simon foi embora. Mas nos dias seguintes, após longas buscas sem sucesso, Simon é oficializado como falecido e todos se reúnem para um funeral simbólico. Madeleine chora inconsolada por seu amor de infância perdido, enquanto Simon a observa disfarçado de Thomas. Anos se passaram e o Dr. Bennett aconselha Madeleine, agora uma moça, sobre o que não comer, mas ela se recusa a ouvir. O médico preocupado diz que ela deve ter cuidado com a sua saúde, pois há uma longa lista de pacientes na fila de espera para fazer um transplante de coração. Frustrada por sua condição inabalável, Madeleine sai do hospital em prantos. Enquanto Jacques limpa seu veículo do lado de fora de sua loja de espelhos, uma jovem entra para recolher a sua encomenda. No balcão, Thomas atende ela. Agora ele é um jovem rapaz. Quando Thomas entrega o pacote à cliente, ela pergunta sobre seus planos para as férias, mas o jovem tímido insiste que continuará trabalhando. No aniversário de Thomas, a família deles e os amigos se reúnem enquanto o aniversariante desembrulha os presentes. Jacques entrega seu presente ao filho, contendo uma placa de espelho para a loja com os nomes deles, revelando que ele está entregando a loja para o filho. Do lado de fora, Thomas olha entristecido para a cicatriz na palma da mão. A loja foi deixada para o verdadeiro Thomas, e não para ele. De repente, Madeleine chega em uma motocicleta com o namorado, e vendo seu irmão solitário, ela se aproxima sabendo que seu pai já havia revelado a surpresa. O jovem afirma não saber o que quer. Madeleine então o abraça com simpatia. Naquela noite, Jacques chama seus convidados para a tradicional zoada das fotos do aniversariante.
Enquanto os pais orgulhosos contam histórias por trás das fotos da apresentação de slides, a foto de Simon aparece na tela, pegando todos desprevenidos. Mais tarde naquela noite, Thomas olha para seu reflexo no espelho e muda para seu eu original. O rosto de um Simon adulto, pela primeira vez é visto. Ele sai para dar uma volta pela cidade. Enquanto caminhava, Thomas vê um telescópio exposto em uma loja. Então ele entra ansioso na loja para comprar. No entanto, ele encontra a cliente loira lá dentro e por alguma razão muda para sua própria face. Depois disso, Simon compra ansiosamente um prato de batatas fritas em um café, sentindo falta do sabor crocante daquela iguaria. Há tempos ele não as comia desde que começou a se passar por alguém alérgico a batatas, mas algo fora dos planos acontece. Ele vê Madeleine olhando diretamente para ele pela janela do estabelecimento. Ela reconhece seu rosto. Então Simon desvia o olhar nervosamente, esperando que ela não perceba quem ele é. Quando Simon volta para casa disfarçado de Thomas, ele rapidamente troca de camisa no momento em que Madeleine bate na porta. Em seu quarto, a jovem insiste incansavelmente que seu amigo de infância ainda está vivo e mostra a Thomas uma foto de Simon no café que ela mesma tirou em seu telefone. Incapaz de olhar para sua foto, o falso Thomas reluta as afirmações de Madeleine, dizendo que Simon está morto. Sem saber que está falando com o verdadeiro Simon, Madeleine sai frustrada. No dia seguinte, Simon vê um cartaz de pessoas desaparecidas com sua foto no café. Madeleine está entregando panfletos para as pessoas na rua e pedindo informações sobre Simon. Pensando em uma maneira de parar Madeleine, Simon compra roupas novas enquanto usa sua forma original. Simon entra de propósito no café onde foi visto, encontrando Madeleine lá dentro. Estranhamente, ela esperava por ele. Ele faz questão de ser visto por ela. Depois de chamar a atenção dela, Simon se senta. Como esperado, Madeleine se aproxima e pergunta se ele é Simon. No entanto, Simon calmamente nega, mas a jovem não acredita nele. Mas ele consegue convencê-la de que ele não é ele, quando na verdade ele é ele. Entendeu? Pois é, nem eu. Mas Madeleine pede desculpas e se afasta. Mas de repente Simon se preocupa, porque ela começa a ter crise e fica com dificuldade para respirar. Então Simon a leva para fora para tomar um ar. Enquanto Madeleine se acalma, ela pergunta o nome do jovem. Então Simon afirma que se chama Michelle. Em seguida, a garçonete entrega as batatas fritas para Michelle e ele oferece ajuda a Madeleine, que recusa. A indiferença de Michelle ao problema de Madeleine a irrita, então ele afirma que está apenas entretido comendo suas batatas fritas. Mesmo assim, ele olha para o rosto de Madeleine e diz que ela é linda, retribuindo aquele silêncio constrangedor entre os dois quando eles eram crianças. Madeleine recebe uma mensagem de seus pais e, claro, o suposto Michelle também recebe enviando uma resposta rápida sem que ela percebesse o deslize. Antes de sair, ela escreve seu número no pratinho de papel, dando a entender que ela está interessada no rapaz. No jantar, agora na pele de Thomas, ele observa Madeleine esperando por uma mensagem de Michelle, sem saber que ele está no mesmo cômodo que ela. Para esconder sua identidade, Thomas compra outra linha de telefone para se comunicar somente com ela. Logo, os dois marcam um encontro na praia, onde Madeleine mostra a ele seu esconderijo secreto em uma caverna próxima. Apaixonado pela bela mulher, Michelle a beija, o que Madeleine retribui apaixonadamente. Em seu segundo encontro, Madeleine leva Michelle para sua casa através da floresta. Quando os dois estão no quarto dela, Madeleine percebe que seu crush está estranho e silencioso. Ela pensa que seja por causa do momento e acaba conduzindo a situação fazendo Michelle relaxar. E eles relaxaram. Demais da conta. Depois daquela supimpada nervosa, Michelle ouve os pais dela chegarem. Ele se arruma rapidamente para ir embora, mas Madeleine insiste em apresentá-lo. No andar de baixo, Jacques e Agnes cumprimentam Michelle, sem saber que ele é a mesma pessoa com quem eles viveram pelos últimos anos. No entanto, o jovem encontra Jacques olhando fixamente para ele como se reconhecesse seu rosto. Uma noite, enquanto estava deitada na floresta ao redor de uma fogueira, Madeleine confessa a Thomas que ela está loucamente apaixonada por Michelle. Emocionalmente, ela admite querer uma vida longa além da sua doença, enquanto Thomas observa atentamente. Então, Madeleine percebe que Thomas está olhando para ela da mesma forma que Michelle faz. Achando aquilo meio esquisito, ela se levanta e volta para a cama. No dia seguinte, Madeleine vasculha as coisas do irmão procurando a mesma camisa que Michelle está usando no pôster desaparecido. No café, Michelle liga à espera por Madeleine, que o observa com uma certa desconfiança. Quando ela não aparece, Michelle sai para pegar as roupas de Thomas em uma mochila que está escondida na floresta.
Sem o conhecimento de Simon, Madeleine o segue e descobre que ele mudou de Michelle para Thomas, confirmando seu pior medo. Pouco depois, Madeleine confronta Thomas em seu quarto, revelando que conhece o seu segredo e o chama de Simon. Perturbado, Simon interrompe e se transforma em seu eu original, deixando Madeleine gemendo em agonia. Quando ela se recupera, pergunta sobre o paradeiro de seu irmão verdadeiro. Simon leva Madeleine para o penhasco onde Thomas caiu. Ela diz para revelar a verdade para seus pais. No entanto, Simon oferece que ele fugirá em vez de fazer Jacques e Agnes sofrerem por causa do seu erro. Enfurecida, Madeleine o chama de covarde, dizendo que seus pais não se importam com ele e jura que encontrará outra maneira de revelar a verdade. Em prantos, Simon se declara para Madeleine enquanto ela se afasta dele. A pedido de Madeleine, a polícia liderada pelo comissário Leroy cerca o penhasco para recuperar os restos de seu verdadeiro irmão. Depois, o policial questiona Thomas em seu escritório, mostrando a ele uma foto da capa de chuva rosa e perguntando sobre Simon. Como os restos do menino foram recuperados, a urna é colocada dentro do túmulo de Simon, que estava vazio. Sabendo que é seu irmão lá dentro, Madeleine chora baixinho e olha para Thomas, que se desculpa e corre para casa. Pensando que não tem escolha a não ser fugir, Thomas junta suas coisas e está prestes a sair quando os pais retornam. Thomas afirma que está sufocado em casa, então Jacques e Agnes tentam falar com ele. De repente, Madeleine aponta uma espingarda para Thomas e dispara no teto para assustá-lo. Aflita, ela ameaça Thomas para revelar seu verdadeiro eu, mas quando o jovem dá um passo, Madeleine imediatamente dispara em seu estômago. Jacques imediatamente arranca a espingarda da sua filha enquanto Agnes chama uma ambulância. Madeleine grita desesperada para Thomas se transformar e se salvar. Atormentado, Thomas afirma que está triste e diz aos pais que os ama enquanto se transforma em Simon. Enquanto Jacques e Agnes se afastam do homem estranho em estado de choque, Madeleine explica que Simon assumiu o lugar de Thomas, que foi sepultado no lugar de Simon. Quando Simon está para sair, Jacques o acusa de empurrar o filho. Afrontado, Simon nega e o chama de pai. Então, Jacques, tomado de raiva, o ataca apertando seu pescoço. A polícia chega. Para escapar, Simon se transforma em Thomas, chocando a todos ao se aproveitar da oportunidade. O comissário Leroy tenta parar o jovem, mas ele imediatamente foge com o carro da polícia, enquanto Madeleine cai com dores. Mas não adiantou muito. Logo, a polícia fecha o cerco contra Simon na cidade. Ele ainda tenta fugir a pé e consegue escapar. Quando eles alcançam a multidão, Leroy vê uma camisa manchada com os ferimentos caída no chão, sugerindo que o fugitivo se transformou em outro rosto. Agora, sem referências, é impossível detê-lo. Um mês depois, Madeleine percebe um policial que a observa de longe. Em seguida, caminhando pela praia, vê um velho olhando para ela com tristeza. Ela reconhece que ele é Simon e se aproxima dele. Agnes chama ela de volta. Quando ela volta para perto da sua mãe, Madeleine deixa cair a sua bengala e corre para os braços de seu amante, que agora está em seu corpo original. Ela o beija com saudade, professando seu amor não importa quem ele seja. Cautelosa com a polícia os observando, Madeleine diz a Simon para levá-la enquanto eles fogem. No entanto, Madeleine fica para trás e cai no chão por causa do agravamento da sua saúde frágil. Quando Agnes o alcança, Simon não consegue carregar Madeleine com seu corpo, então ele se transforma em Jacques perante a multidão e corre para o carro. Chegando ao hospital, o doutor leva Madeleine às pressas para o pronto-socorro. Não muito tempo depois, a tropa do comissário Leroy invade o prédio para procurar Simon, pedindo para verificar a identidade de todos individualmente. Enquanto Simon espera por uma atualização, o verdadeiro Jacques chega, informando Agnes sobre a polícia. Simultaneamente, o jovem se transforma em um velho. Então Agnes conta a seu marido que Simon ajudou, insistindo que deveriam priorizar Madeleine. Quando o doutor retorna, ele informa ao casal que Madeleine precisa de uma cirurgia imediata, mas ela ainda está na fila para o transplante. Infelizmente, o coração de Jacques não é adequado para sua filha, então o médico os aconselha a se despedirem dela. Simon silenciosamente derrama suas lágrimas. Logo, ele vê os policiais se aproximando, então ele sai correndo e toca na mão de um médico e assume o rosto dele. Então ele rouba alguns remédios no depósito e veste um casaco. Quando o policial Dennis consegue parar Simon para verificar sua identidade, o verdadeiro médico o vê. Simon aproveita a oportunidade para escapar. Enquanto Dennis procura Simon, o comissário Leroy aparece, exigindo a identificação de uma mulher suspeita. Dennis liga para o verdadeiro Leroy, percebendo que na frente dele está Simon. No entanto, ele deixa o policial inconsciente, se transforma em Dennis e rouba suas roupas. Agora, usando o rosto de Leroy,
Simon se aproxima dos guardas do lado de fora do quarto de Madeleine, concedendo a entrada dela. Ela informa a Jacques e Agnes que todas as saídas estão protegidas, dando a entender que ele não pode escapar. Em seguida, pede por um momento a sós com Madeleine. Eles percebem que aquele é Simon, mas Agnes e Jacques saem da sala, permitindo que ele se reencontre com sua filha em seus últimos momentos. Logo, os guardas ficam em estado de choque diante do verdadeiro Leroy e vão atrás do impostor. Quando o oficial invade a sala, ela vê Simon sem vida, enquanto segura Madeleine em cima da cama. Após perceber que ele ingeriu remédio e teve uma overdose, Leroy encontra um bilhete nas mãos de Simon, pedindo-lhes para salvar Madeleine. Para atender ao seu pedido final, o corpo de Simon e Madeleine é preparado para um transplante de coração. Logo depois, os pais choram no cemitério, onde legitimamente colocam as urnas dos dois meninos com os seus respectivos nomes, nomeando oficialmente Simon, um membro da família. Enquanto a mídia cerca a família para entrevistá-lo sobre aquela história controversa, Madeleine foge correndo, vivendo sua segunda vida com o coração do seu amante. Se você assistiu esse vídeo até aqui, quer dizer que você gostou e essa história foi muito emocionante. Então, se você também quer um vídeo muito bom e muito emocionante, assiste esse outro aqui que vai aparecer na sua tela agora. Espero que você tenha curtido, deixa o like aí, se inscreve, tamo junto, te vejo lá.